Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso programa, onde o tema central é personal branding, ou seja, o tema das marcas pessoais. A ideia da gente se enxergar como empreendimentos com marcas que somos e fazer gestão desses empreendimentos. Então, se você gosta desse tema, se você curte a ideia, se você quer aprender um pouco mais sobre esses conceitos, os fundamentos, ou você está enfrentando desafios da carreira, desafios nesse mercado altamente competitivo e quer aprender um pouco de estratégia, um pouco de posicionamento, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não esquecer dos nossos programas semanais e deixa um like aqui pra gente. Isso não só me incentiva a continuar com o programa, mas também seus comentários para trazer novas ideias. Então não se esqueça, faça isso agora mesmo. E o tema, o olhar que eu trago hoje sobre esse tema, eu julgo que é muito importante. É um tema muito sério, que é o tema das percepções, dos nossos olhares a partir das percepções e as distorções e o que elas podem causar para as nossas marcas pessoais, para as nossas carreiras, para as nossas vidas. O branding é uma ciência que transita muito pelo campo das percepções, tanto que o branding se apropria de coisas da administração, que é mais sólida, mas a gente mergulha na filosofia, um pouco na psicologia, na sociologia, mas muito no campo das percepções. Porque existe muito pouca coisa no branding de racionalidade, muitas vezes, no consumo. Isso é um debate longo, porque tem muito de percepções, tem muito de ótica de valor. E essa ideia do branding, trazendo para as nossas marcas pessoais, nos leva também para o campo das percepções. E eu, nesses meus mais de 20 anos, trabalhando, escrevendo, fazendo consultoria, planejando marcas pessoais, vejo o quanto as percepções podem simplesmente distorcer a nossa realidade, permitindo que a gente encare a realidade da forma que a gente quer encarar a realidade. E isso tem sérios efeitos na nossa carreira, não interessa o ponto que a gente está, não interessa muito quem nós somos como profissionais, mas as percepções nos envolvem como marcas pessoais, as relações são envolvidas por percepções, por jeitos de olhar o mundo, por jeito de encarar as coisas. E aqui eu começo assim a minha provocação dessa reflexão com você, com uma frase de uma escritora chamada Anne Ni. Eu cito ela no meu último livro, Autenticidade, e ela diz uma frase que me toca muito e que eu queria que você refletisse. E ela diz o seguinte: nós não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como somos. Olha só que louco esse olhar, porque o que ela diz aqui, ela trata do grande perigo das nossas distorções da realidade por conta das nossas percepções. E muitas vezes, é muito comum isso, a gente fica tão apegado às nossas crenças, tão apegado às nossas verdades, que a gente simplesmente, e essa é uma expressão que eu uso, a gente edita a realidade do jeito como a gente gostaria que fosse verdade. E isso é uma coisa maluca nas nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. Porque muitas vezes a gente acredita que está olhando uma situação e que está tomando a decisão mais certa por aquele prisma, mas simplesmente não é a decisão correta porque a gente editou a realidade com o nosso olhar. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre e do perigo, e eu já comentei nos nossos programas aqui, é o viés de confirmação. E o viés de confirmação faz com que a gente olhe para a própria história. Isso tem um efeito incrível, se você pensar sobre a sua história. A gente olha para a nossa história, a gente olha para a nossa vida pregressa e a gente acaba justificando os fatos para chegar onde a gente chegou. É como se a gente pegasse essa história toda e a gente recontasse. Só que o nosso cérebro esquece algumas partes, distorce outras e ele adapta para aquilo que a gente entende que é o correto para as nossas vidas. Então a gente muitas vezes, fatos que ocorreram no passado, a gente cria no cérebro uma justificativa para isso, a gente acredita que aquele nosso fracasso não foi culpa nossa quando foi,
E muitas vezes a gente justifica isso dizendo que era a empresa, que era um momento de mercado e que por isso que as coisas não deram certo, ou eram as pessoas que não me valorizavam. E muitas vezes a gente, depois de um certo tempo, recontando para nós mesmos essa história, a gente percebe, se a gente entrar profundamente nos fatos, a gente percebe que a gente deixou partes, a gente esqueceu partes e a gente simplesmente justificou a trajetória que nos trouxe até aqui. Então, o efeito do viés de confirmação nas nossas vidas e essa edição da realidade faz com que a gente acabe tendo a tendência de olhar filmes que reforçam as nossas crenças, que reforçam aquilo que a gente acredita, que dizem aquilo que a gente gostaria de dizer. Pensa bem nos filmes que a gente gosta de olhar. A gente faz isso com os livros. A gente acaba lendo aquele livro e a gente diz assim, cara, esse livro diz aquilo que eu gostaria que fosse dito. Então a gente passa a ler somente autores que dizem muito próximo do que a gente gostaria que fosse dito. A gente acaba assistindo palestrantes que reforçam essas nossas verdades, essas nossas crenças. A gente procura amigos que pensem muito parecido com a gente. Isso não tem nada de mal, desde que você saiba que você acaba se fechando numa uma espécie de bolha, uma espécie de câmara de eco para escutar só aquilo que você gostaria que fosse dito para você. E esse é um grande perigo. Eu gosto de uma passagem do Cortella, acho que é um vídeo do filósofo Cortella, que eu gosto muito, e que ele diz o seguinte, que às vezes ele é surpreendido quando ele dá palestras, e a pessoa da plateia, depois da palestra, diz o seguinte, eu adorei a tua palestra, é fantástica a tua palestra, tu pensa exatamente como eu. Olhem que louco isso, porque ele brinca com a ideia de que a pessoa acha que ele é um palestrante maravilhoso porque disse o que ela gostaria que ele dissesse. Esse é o perigo dos vieses que a gente acaba criando, distorcendo, editando a realidade. E isso nos leva para uma conclusão aqui nesse nosso papo, dos perigos que o viés de confirmação traz para as nossas vidas. Que é a gente acreditar que a gente está vendo uma coisa, mas essa coisa não é a realidade. Essa coisa que a gente está vendo é a realidade editada pelos nossos olhos. A realidade editada pelo jeito que a gente encara a vida. A realidade editada conforme as nossas crenças, conforme as nossas verdades. E a grande armadilha disso não é só ficar preso na bolha, escutando sempre aquilo que gostaria de escutar, mas o maior perigo disso é a gente simplesmente não crescer mais, porque a gente fica escutando só aquilo que a gente já sabe, a gente fica escutando só aquilo que para nós já é a nossa verdade, e a gente não se abre para o diferente, a gente não se abre para o contraditório, a gente não se abre para ter outros olhares sobre a nossa vida, sobre a nossa profissão, sobre a nossa carreira, sobre o nosso negócio. Às vezes, nos negócios, a gente faz assim, depois de muito tempo. Não, mas eu já conheço esse negócio faz tanto tempo que é assim porque é assim. Porque a gente simplesmente não enxerga mais nada diferente, porque a gente ficou preso às próprias ideias e a gente não se permitiu estar aberto para o novo, estar aberto para o diferente que poderia ser a solução para o seu momento de carreira ou para o seu negócio como marca pessoal. Pense muito nisso, reflita, depois me deixa um comentário aqui, ver se você concorda com isso ou não, porque é muito legal a gente poder ter essa troca e nessa reflexão. Eu espero que você tenha gostado. Se você está me assistindo aqui no canal Marketing, seja sempre muito bem-vindo toda semana. E se você está comigo aqui no meu canal, no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de se gostou, deixa seu like, ativa o sininho e toda terça e toda quinta-feira ao meio-dia eu volto aqui com alguma reflexão sobre carreira, sobre sucesso, sobre mercado, sobre marcas pessoais e essencialmente sobre a coisa mais importante de tudo isso, realização pessoal. Forte abraço e até o próximo episódio.